A gente recebe aqui no estúdio o presidente do PT municipal em João Pessoa, Marcos Túlio, conversa com a gente a partir de agora. Marcos, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Bom dia Cláudia, bom dia Cacá, todos que nos escutam agora na Band News FM. Vamos falar aí sobre os assuntos que estão palpitando na nossa cidade. Vamos começar então pela pergunta que, para quem não conhece, quem é Marcos Túlio? Quem é o novo presidente do PT de João Pessoa? Marcos Túlio é um militante, oriundo do movimento estudantil, né? Há mais de 20 anos filiado ao Partido dos Trabalhadores, meu único partido, né? Sou advogado. Foi advogado do PT, né? Fui advogado do PT durante muitos e muitos anos, e muitos processos. Fui diretor tesoureiro da OAB, também aqui da Paraíba, ainda jovem. E hoje estou assumindo essa missão aí, esse desafio de presidir o PT, né, num ano em que nós voltamos aí a disputar a prefeitura da capital. Tem uma dúvida, né, sobre a postura do PT em relação à eleição municipal aqui de João Pessoa, né? E aí acho que ninguém melhor do que você para falar sobre esse momento, o que é que já está sinalizado até agora. O PT terá candidatura própria? O PT pode apoiar o atual prefeito Cícero Lucena? Olha, o que está sinalizado e deliberado é a candidatura própria, né? Nós aprovamos na última reunião da executiva municipal do partido, né, aquilo que já tinha sido defendido durante a campanha do processo de eleições diretas no PT. Né? Nós fomos eleitos com uma grande margem de votação, a militância mostrou que quer candidatura própria. Das 5 chapas concorrentes, das 6 chapas concorrentes, 5 nos apoiaram, mas todas as 6, até a chapa que não nos apoiou, defendia a candidatura própria. Então, nós, na nossa primeira reunião da instância partidária, nós reforçamos essa posição da defesa da candidatura própria, né? E é isso que nós estamos construindo dentro da federação, né? Porque nós fazemos parte da federação, né? O PT não está isolado, o PT faz parte da federação com o PCdoB e com o PV, a Federação Brasil de Esperança, mas também estamos dialogando com os partidos de esquerda, né? E partidos da base de sustentação do governo Lula. Essa é uma jornada que começou agora e que nós estamos muito confiantes que vai resultar numa grande vitória da esquerda e com o PT encabeçando esse processo todo em 2024. Então, está já definido que o PT terá candidatura própria. Falta escolher o nome. Como é que se escolhe o nome? A gente sabe que até agora Luciano Cartacho já se dispôs, a deputada Cida Ramos também se dispôs. Como é que vocês chegam a um denominador comum? Existem alguns nomes que se colocaram, entre eles os que você citou, da deputada Cida, do deputado Luciano, mas também tem o nome da ex-deputada Estela Isabel, da ex-prefeita Márcia, né? Esses nomes estão colocados, estão sendo debatidos, né, pela militância. Nós tivemos um encontro, né, da militância há 15 dias atrás, e alguns desses nomes se colocaram, fizeram a defesa das suas ideias, das suas propostas e do seu perfil para a militância. Nós temos uma reunião do Diretório Municipal marcada para o dia 18/11, e nessa reunião nós vamos deliberar, né, o calendário de definição da candidatura. Né? Nós esperamos que seja aprovado aí, no máximo até meados de janeiro, um calendário que nesse prazo máximo de segunda semana de janeiro, nós possamos já ter o nome definido, seja candidato ou seja candidato que vai representar o PT nessa disputa. Em 2020 teve um episódio assim muito traumático para o PT, quando o ex-governador Ricardo Coutinho, ainda no PSB, colocou o nome dele já de última hora, no último dia, no fim do prazo, ele resolveu se lançar candidato e quis o apoio, fez todo o possível para ter o apoio do Partido dos Trabalhadores aqui em João Pessoa. Isso levou a uma disputa jurídica, uma coisa extremamente desgastante. E a direção, nesse ponto que eu quero chegar, a direção nacional fez uma ingerência no panorama local. Corre o risco de acontecer isso de novo? E como evitar que isso aconteça? Olha, Cláudia e Cacá, o PT é um partido nacional, verdadeiramente nacional, diferente de outros partidos que estão espalhados pelos recantos do país de forma cartorial, de forma burocrática. Nós somos realmente um partido nacional, nós temos orientações nacionais e temos um projeto nacional. Não é à toa que nós ganhamos, né, desde 2002 para cá, todas as eleições presidenciais. Por que eu digo todas? Porque a de 2018 foi roubada, né? Nós tivemos uma presidente que foi retirada
de forma ilegal através de um golpe. E em 2018 nós tivemos Lula rechaçado do processo, desrespeitando todas as jurisprudências eleitorais e todas as jurisprudências constitucionais. Então nós ganhamos todas as eleições de lá para cá e estivemos em todo o segundo turno desde a redemocratização. Isso não é à toa, isso é porque a gente tem um projeto, a gente tem clareza do que está em disputa. Então, nós estamos construindo esse processo totalmente diferente do que foi construído em 2020. Nós estamos falando aqui agora que daqui a um mês e pouco, na segunda quinzena de janeiro, nós já vamos ter um nome para abrir, para aprofundar, melhor dizendo, porque o diálogo já está aberto com os partidos, mas na segunda quinzena de janeiro aprofundar esse debate com os partidos da federação, inclusive com o grupo de trabalho eleitoral. E dessa vez o PT Nacional está adotando uma estratégia bem diferente, está antecipando determinadas questões. Vou dar um exemplo aqui. No dia 8 e 9 de dezembro, agora, nós teremos uma conferência nacional eleitoral do PT que vai ocorrer em Brasília e que nós já vamos estar debatendo junto com o grupo de trabalho eleitoral, né, nacional, presidido pelo companheiro Humberto Costa aqui de Pernambuco, quais são as melhores estratégias. Então nós estamos tomando todos os cuidados para que não haja nenhum tipo de disputa fratricida que venha prejudicar o desempenho eleitoral do PT e da esquerda nesse processo. Você pode ter certeza que nesse processo, em 2024, isso não vai se repetir. Nessa disputa, primeiro eu vou fazer a pergunta de Gilson Vinícius, depois eu vou fazer mais uma pergunta a respeito desse processo de escolha do pré-candidato aqui na capital. Gilson acompanhando a gente pelo Instagram, e ele diz: eu gostaria de saber do presidente estadual do PT, aliás, é presidente municipal, viu, Gilson? Mas ele pode responder porque Marcos participa também do diretório estadual do PT aqui na Paraíba. Ele quer saber como é que está a relação do partido com os diretórios municipais do estado e como você avalia a participação desses diretórios nas decisões do partido. Isso, como eu disse, como você bem colocou, eu sou presidente do diretório do PT de João Pessoa, mas o PT estadual, ele tem feito um trabalho muito importante, inclusive durante todo o ano de 2023 foram as caravanas, né? O PT da Paraíba rodou o estado inteiro, né? Fez várias caravanas, 7 ou 8 caravanas em todas as regiões do estado, do litoral ao sertão, dialogando com os companheiros dos municípios, dos diretórios municipais, orientando e inclusive estimulando a qualificação e a formação política desses companheiros. A gente tem a Fundação Perseu Abramo, que está promovendo cursos de comunicação, formação política, marketing e preparando toda essa prestação de contas, a questão jurídica, enfim, todos os temas que são caros e relevantes para a disputa do processo eleitoral em 2024, eles estão sendo passados aos diretórios municipais. Os diretórios estão sendo municiados, alimentados de todas essas informações. Então, respondendo à pergunta aí do ouvinte, a relação é muito boa, uma relação de harmonia. Inclusive nós conversamos diariamente, nós temos grupos aqui de WhatsApp e dialogamos todos os dias sobre a conjuntura dos mais diversos municípios, um ajudando o outro, né? Então, no meu ponto de vista, esse processo está bem avançado e está muito harmônico, o processo entre os diretórios municipais e a direção estadual. A gente continua conversando com o presidente do PT em João Pessoa, Marcos Túlio. Cláudio deixou uma pergunta no bloco passado. E foi sobre os critérios que o Partido dos Trabalhadores aqui de João Pessoa vai utilizar para definir qual será o nome para concorrer à prefeitura de João Pessoa. Isso. Você perguntou também sobre a pesquisa, eu vou... Sim, também teve essa questão da pesquisa que vazou, se identificaram quem vazou. Isso, a pesquisa houve esse vazamento, era uma reunião grande, virtual, então é impossível identificar como ocorreu esse vazamento. Agora sim, eu queria discordar em alguns pontos, no sentido de que, apesar de algumas pessoas fazerem a avaliação de que a pesquisa foi ruim para o PT, eu identifico naquela pesquisa alguns pontos muito positivos. Por exemplo, você identifica na pesquisa que 43% do eleitorado de João Pessoa se diz identificado com o Partido dos Trabalhadores. Você vê que na pesquisa, mais de 60%, quase 70% do eleitorado pessoense, ele se declara como apoiador do governo Lula, como aprovando o governo Lula. Então, eu acho que esses são números que precisam ser trabalhados. Pesquisa, quem faz política, quem trabalha com a parte eleitoral, sabe que pesquisa ele é um elemento que precisa ser analisado e você trabalha em cima da pesquisa. Pesquisa não é resultado eleitoral. Se pesquisa fosse resultado eleitoral, eu não teria sido eleito presidente do PT. Se você fizesse, Cacá, uma pesquisa 60 dias antes da eleição do PT, eu teria 2%, 3%. Agora, você traz um retrato interessante. Se a maioria da população, a maioria dos entrevistados se identifica com o PT,
né, se identifica com o atual governo federal. Por que isso não é traduzido no resultado da pesquisa aqui na capital? É aí que entra a interpretação da pesquisa. É como eu dizia a você, pesquisa, ela identifica não só número, mas potencial de crescimento. Eu dizia que se você fizesse uma pesquisa com o eleitorado do PT, com os filiados do PT, 60 dias antes da eleição, do PED, eu teria 2%, 3%, e eu fui eleito com mais de 90%. Então, assim, é uma coisa que eu tenho dito, que pesquisa você usa ela como um dos elementos, como um dos itens a ser identificado é um instrumento que vai ajudar a potencializar a sua candidatura. Agora, os critérios de definição, eles são os critérios estatutários, né? A gente tem, a escolha vai se dar, num primeiro momento, aqui, né? Através da militância do partido ou através de uma maioria partidária. Se qualquer dos candidatos que estão se colocando atingir uma maioria de 2/3 na instância, essa candidatura ela já é aprovada e é remetida para o Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional. Se nenhuma dessas candidaturas atingir essa maioria absoluta, vamos chamar assim, dentro da instância, aí nós podemos ter a escolha através de encontro municipal ou até mesmo através de prévias. E aí as prévias são, né, a batida do martelo final para que esse nome seja remetido, né, para o debate dentro da federação e com o Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional. Então esses vão ser os critérios utilizados por nós. Até quando o PT define isso? Até quando o partido vai ter vai anunciar o nome? Sim, agora no dia 18 nós teremos uma reunião do Diretório Municipal que deve aprovar esse calendário. A Executiva Municipal, que é um grupo menor, ele fez um indicativo ao Diretório para a segunda semana de janeiro. Então nós esperamos que o Diretório aprove isso e que na segunda semana de janeiro nós possamos apresentar, né, a toda a população de João Pessoa qual vai ser o nome da candidata ou candidato que vai representar o PT dentro desse processo eleitoral. Em relação à Câmara Municipal de João Pessoa, hoje o partido tem apenas um representante, que é o vereador Marcos Henriques, que é líder da oposição, que durante quase todo o período da gestão de Cícero, ele foi líder dele próprio, né? Porque não tinha mais ninguém no bloco de oposição. Qual é a estratégia de vocês? Vocês pretendem aumentar essa representação na Câmara Municipal? Sim, pretendemos. Uma das primeiras medidas que nós tomamos após a eleição foi a criação do Grupo de Trabalho Eleitoral Local, porque todas as esferas dirigentes do PT, elas precisam ter o seu grupo de trabalho eleitoral. Então nós temos o Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional, o estadual, e João Pessoa não tinha instalado, né, o seu grupo de trabalho eleitoral municipal. Nós fizemos essa instalação, esse grupo já está se reunindo, que é um grupo de quadros partidários experientes, né, experientes na política e na estratégia, e que vão trazer elementos e fazer um estudo e apresentar esse estudo à instância partidária, tanto a executiva quanto ao diretório municipal, para nos dar opções e caminhos para que nós possamos formar uma grande bancada de vereadores. Primeiro, uma grande chapa, uma chapa forte. E após isso, né, com esse trabalho que vai ser feito, a gente confia que nós vamos aumentar a bancada de vereadores, não só do PT, mas da federação, né, da federação aqui no município de João Pessoa. Como é que você avalia o governo Lula até agora e principalmente os reflexos, as parcerias do governo Lula aqui com o estado da Paraíba, Marcos? Olha, eu acho que o governo Lula ele tem sido muito exitoso, né? É um governo que começa enfrentando sérias dificuldades. A gente teve aquele ato do 8 de janeiro, né? Uma tentativa de golpe, e o governo começa o ano nas cordas, né? A direita conservadora tentou colocar o governo nas cordas, e o governo encerra o semestre aprovando parte da reforma tributária, a reforma tributária sobre o consumo, que eu acredito que foi muito importante. A gente tem uma outra etapa a ser vencida, que é a reforma tributária sobre a renda, mas dentro das limitações que nós temos, porque a gente vive um presidencialismo de coalizão, né? A esquerda não elegeu parlamentares suficientes para que a gente possa implementar 100% do nosso programa, 100% daquilo que a gente acredita. Então a gente precisa, a cada pauta, essa é a realidade, né, do presidencialismo brasileiro, a cada pauta você precisa negociar. Mas nós entendemos que o governo tem conseguido grandes avanços. Primeiro, a retomada das políticas públicas que haviam sido desmanteladas. Segundo, uma reorganização dos fundamentos da economia brasileira. A gente tem a inflação sob controle, com perspectiva de queda. A gente tem a economia crescendo, nós temos recorde de geração de emprego. Nós temos aí o aumento do consumo de proteína, por exemplo, algo que vinha caindo desde a saída de Dilma. Você vê como é interessante. Desde a saída de Dilma caía e voltou a subir. Então, assim, inclusive tem algumas figuras da política paraibana, da direita conservadora, que ficam pregando uma crise econômica que eu não sei onde é que eles, não sei em que país e que cidade que eles estão vivendo. O que a gente vê é um país organizado, reestruturando suas políticas públicas, aprovando pautas importantes. Você vê, Cláudia, o perdão
da dívida do FIES, agora que foi aprovado, você vê o Minha Casa Minha Vida, né, a quitação do Minha Casa Minha Vida para as pessoas, para os beneficiários do BPC e do Bolsa Família. Quer dizer, são iniciativas fundamentais que jamais seriam aprovadas se não fosse o governo Lula. E aqui na Paraíba, a retomada de obras, vários projetos que o governo mandou e manda constantemente, né, especialmente o PAC, verba para a segurança pública, né, retomada de obras que estavam paradas há muitos anos. Eu acho que o governo Lula tem avançado muito, não só na Paraíba, mas no Brasil. Você acredita que, enfim, Lula será um grande eleitor para o candidato a prefeito de João Pessoa nas eleições do ano que vem? Eu estava vendo aqui os números do segundo turno na capital e foi extremamente apertada a disputa entre Lula e Bolsonaro. Lula ficou com 50,1% e Bolsonaro 49,9%. Foi a segunda mais apertada do Brasil, né? Em termos de capitais, pelo menos foi. Eu acredito que sim, que não só a figura de Lula, mas as realizações do governo Lula. Eu acho que assim, a guinada que nós tivemos do ponto de vista da gestão, do cuidado com as pessoas, especialmente as pessoas mais pobres, aquelas socialmente vulneráveis, os movimentos sociais, eu acho que essas pessoas, assim, elas vão reconhecer os avanços que ocorreram, né, com a chegada do governo Lula, e acho que isso vai ser decisivo no processo eleitoral. Acho que as pessoas vão querer eleger a candidata ou candidato Lula em João Pessoa. É nisso que nós acreditamos. Rapaz, chega uma pergunta aqui de Souza Neto aqui, o homem botou a pergunta. Pergunta é simples, mas botou torando aqui. Souza Neto pergunte ao presidente do PT qual dos dois governos que ficou nas cordas, o governo Bolsonaro durante a pandemia ou o de Lula após os atos de 8 de janeiro? Não, o governo Bolsonaro, ele não ficou nas cordas, né? Ele ficou na lama. E o governo de Bolsonaro chafurdou na lama no meio da pandemia. Foi isso que aconteceu. Inclusive, 2024 vai ser um momento muito importante para que a nossa candidatura petista, ela possa debater muito claramente, seja com Queiroga, porque é importante perguntar para Queiroga algumas coisas. O que é que ele fez a respeito das acusações de corrupção do seu antecessor, de Pazuello, no Rio de Janeiro? O que é que ele fez a respeito das acusações de compra de vacina? Perguntar a ele, que é médico, quantas centenas de milhares de pessoas teriam sobrevivido se a vacina tivesse chegado no momento correto, se o Ministério da Saúde tivesse respondido os e-mails das empresas produtoras de vacina. São perguntas importantes para fazer. E outras perguntas que a gente quer fazer para os candidatos da direita. Então, assim, a direita, ela colocou o governo Lula nas cordas, sim, no início do ano, colocou, e o governo soube sair muito bem disso. Inclusive, eu queria até agradecer aqui a Cabo Gilberto, Nicolas Ferreira, que propuseram que insistiram tanto na criação da CPI do 8 de janeiro, que resultou do indiciamento de Bolsonaro. Então eu queria deixar aqui meu abraço para Cabo Gilberto, o vice-líder do governo, do vice-líder da oposição, que faz a oposição bis. Eles são contra o chocolate bis e não apresentam nada de produtivo para o Brasil. Esse debate que a gente quer fazer de forma muito tranquila, eu até agradeço a pergunta. Você prefere bis ou Kit Kat? Eu quero o bis do presidente Lula em 2026. Você prefere leitinho ou piracanjuba? Eu quero em 2026 o bis do presidente Lula, mais uma vez eleito. É esse bis que eu quero. Tá certo. Com a dessa a gente finaliza aqui a nossa conversa com o presidente municipal do PT. Pois não, pode dar tempo, vai. Porque existe uma tese de que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, tende a se aproximar mais de Lula. Cícero, que já tem uma aliança consolidada com o governador João Azevedo, e João é um entusiasta de Lula, foi inclusive apoiador quando Lula apoiava outro candidato, né, na eleição governamental passada. Mas vocês veem a possibilidade, por exemplo, dessa aproximação se consolidar de Cícero com o presidente Lula? Olha, eu não vejo articulação política nesse sentido. E do ponto de vista da instância municipal, a instância deliberou não só a candidatura própria, mas a oposição ao governo Cícero. Então essa não é uma possibilidade hoje discutida dentro do PT. Muito bem, Marcos Túlio, presidente municipal do PT, obrigado pela entrevista, um abraço, sucesso. Eu é que agradeço e estou à disposição para debatermos aqui os temas da política da Paraíba e da nossa cidade.